Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após aí a derrota do Grêmio, mais uma derrota, né, pro Grêmio contra o Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. Vamos ouvir aí o que o Mano tem a dizer. Deixe o like aí, vamos ouvir o Mano. E você ressaltava que precisava primeiro arrumar a defesa para depois pensar no ataque. A defesa foi arrumada, mas agora a bola parada tem falhado. O que você pode fazer para mudar isso? Boa noite a todos primeiro. Achei que a equipe fez o jogo foi um bom jogo, tecnicamente bem jogado pelas duas equipes. Um jogo que nós imaginávamos um grau de dificuldade como ele teve. Penso até que a equipe se impôs no início do jogo como mandante, tomou iniciativa, pegou a bola, na característica que é a característica da nossa equipe. Aliás, as duas equipes têm uma característica muito parecida de jogar, né? Que é em transição, ataques rápidos, e a gente iniciou bem o jogo, retomando a bola, chegando pelos dois lados. Achei que partiram. Primeiro, achei que foi pênalti o lance da bola que bateu na mão de Lucas, porque, para mim, aquilo com o braço daquela altura não é posição normal em lugar nenhum, mas um dia é um critério, outro dia é outro critério. Achei que depois da metade do primeiro tempo a gente precipitou um pouco, correu demais com a bola, quis acabar logo a jogada para a área, e aí começamos a colocar o Cruzeiro no jogo. Porque, ao perder a bola na frente, você começa a dar a posse para um time que adora e tem equilíbrio, tem qualidade para saber fazer isso. Eles levaram a bola para o canto do campo, ficaram tocando um pouquinho, nos atraíram aí, criaram um escanteio, 2 escanteios, e daqui a pouco, assim, tomamos o gol de bola parada. Sempre que se toma um gol de bola parada, é uma falha de marcação. E o jogador que estava marcando, o Fabrício Bruno, deixou escapar. A bola foi muito bem cobrada, as bolas de Matheus Pereira são exatamente uma bola de qualidade muito boa, e a gente deixou escapar para um dos melhores cabeceadores aí do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno tem estatura, tem tempo de bola, e a gente sofreu. É isso, quando você faz marcação, a responsabilidade é de um, às vezes escapa, às vezes é mérito do adversário, deslocou o nosso jogador, fomos um pouquinho inexperientes na hora do contato do corpo, do posicionamento de perna, essas coisas tudo influem, porque se você está bem posicionado, você tem força para não ser desequilibrado. E fomos desequilibrados com facilidade. Mas a equipe quase empatou logo depois, ainda no final do primeiro tempo, 2, 3 chances. Tivemos uma chance incrível com o Edenilson, né, no chute de João. A bola não quis entrar em determinados momentos, até na última bola do jogo, com o André. Sempre não quis sobrar para a gente essa bola que pererecou aí. Tá? Mas a equipe teve brio, lutou, se entregou como tem que se entregar. Não fez o resultado porque estava diante da terceira melhor equipe do país, do Campeonato Brasileiro, e ela se aproveitou e criou a chance para nos ganhar. Também se perde assim, também se ganha assim. Tem que ter maturidade nessa hora, estar preparado já para ir à Fortaleza e, diferentemente das outras saídas de casa, pontuar, voltar a pontuar, que é importante nessa hora. Não interessa o que vamos jogar. Vamos jogar isso, vamos jogar pré-Libertadores, vamos jogar Sul-Americana. Temos que jogar o jogo contra o Fortaleza, e é isso que vamos fazer. Mano, boa noite. O jogo de hoje também marcou o retorno do Miguel Monsalve aos gramados. Até nós vimos ele atuando em uma posição, não daquele camisa 10, mas um pouco mais aberto pela esquerda, muitas vezes recebendo por esse setor. Para essas rodadas pendentes ainda, na atual edição do Campeonato Brasileiro, dentro do teu planejamento de equipe, existe a perspectiva do Miguel Monsalve ganhar uma sequência entre os titulares, do Grêmio ter esta figura do armador em si, dentro do meio-campo, mano? Vamos ver como as coisas andam, né? Eu sempre gostei de ter um armador nas equipes que monto.
Na ausência de Miguel e de outros jogadores, a equipe se estabeleceu como estava. Ele começa a voltar agora, vamos ver como evolui. Eu acho que ele é um jogador que, próximo da área, ele tem valências importantes e qualidade técnicas importantes para um jogador que joga próximo. Ele tem definição, ele tem visão da jogada, ele limpa o lance, porque ele tem habilidade para fazer isso. O que a gente fez naquela hora foi exatamente colocar ele num lugar muito próximo, porque já estávamos com o Marlon atacando por fora o tempo inteiro, então precisávamos de um jogador mais próximo de André e Carlos Vinícius naquela hora, então ele entrou aí. A outra função que ele pode fazer é a função de meia da equipe, com 2 volantes e ele como um meia. E vamos ver como evolui para ver como aproveitamos bem essa reta final para ele. Mano, boa noite. Em relação às trocas que foram feitas, né, o time terminou bastante ofensivo, as trocas melhoraram o time, o Grêmio ficou muito próximo de fazer o gol de empate, mas o Cuéllar não entrou hoje também, né? Queria te ouvir, então, em relação a esse jogador, mano, porque o torcedor, enfim, no imaginário do ideal do time, tem o Cuéllar entre os titulares e poderia ser uma opção ofensiva também para ajudar mais o time. Um volante ofensivo? Acontece? Acontece. Até estávamos com um plano de utilizar o Cuéllar numa segunda parte desse jogo. Acho que ele é um jogador que acrescenta à equipe algo que as equipes precisam, uma personalidade, uma tranquilidade da bola que passa aí, tá? Mas o jogo não abriu essa condição. Naquela hora eu tirei o volante e coloquei um meia mais ofensivo, porque precisávamos fazer o gol, precisávamos virar, empatar e tentar virar a partida. Mas é um jogador que já está aí na condição de poder jogar, talvez apareça no jogo de Fortaleza, talvez até já desde o início. Boa noite, Mano. Os números mostram que o Grêmio tem uma certa dificuldade contra times do G4 e do G6, e para almejar coisas maiores, imagino que tenha que se somar mais pontos contra esses times. São os melhores, né? Com certeza, com certeza. E o Grêmio sempre buscou estar entre os melhores. A minha pergunta é se o Grêmio pode ter chegado num limite, mesmo com todas as evoluções que o time teve sob o teu comando. O Grêmio pode ter chegado num teto. Que perspectivas você vê para uma evolução do Grêmio nessa reta final, olhando a tabela de classificação? Bom, eu não sou de reclamar muito, mas você fez a conta de quantos jogadores fora a gente ainda tem? Dos jogadores que consideramos os reforços, dos jogadores que consideramos os acréscimos, né? E mesmo assim fizemos um jogo com 60-40 de posse de bola contra o terceiro do Campeonato Brasileiro, tomamos a iniciativa, criamos mais oportunidades. O futebol é assim, tá? É natural que quando você não está fazendo uma temporada tão boa que você tenha dificuldade contra os melhores. É por isso que eles estão nas melhores colocações do campeonato, porque eles estão fazendo um campeonato melhor. Já tem um time mais estável, já consegue repetir mais, a equipe, você já enxerga um entrosamento que às vezes você tem dificuldade para ter, né? Mas mesmo assim nós fizemos esse enfrentamento. Então hoje foi no detalhe para um lado ou para o outro lado. Já enfrentamos equipes da parte de cima da tabela que não fomos bem, já enfrentamos equipes de parte de cima da tabela que fomos bem, né? Então é isso, vamos jogar cada jogo, pensar. Essas histórias de bater no teto, essas frases prontas, elas sempre se repetem, né? À medida em que o time não vai, a gente repete ela. O teto, a gente abre o teto no jogo seguinte, empurra um pouco mais para cima. Eu penso que jogos como esse, que mesmo quando você não faz o resultado, mas a equipe tem postura, ela dá indício de que você pode melhorar, ainda com a mesma equipe, no mesmo campeonato ainda. Mano, a partir desses últimos resultados e do histórico do Grêmio nos jogos fora de casa, tu já anunciou praticamente uma mudança, que é o Cuéllar. Farás mais... Não anunciei. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode. Serão mudanças por questão física, daqui a pouco porque tu já vê um comportamento coletivo da equipe que permite colocar outros jogadores
com uma outra qualidade, mas com outro perfil de competitividade. Talvez seja isso que o Grêmio precise para, no momento de chegar na frente do gol, essa bola entrar. Como é que tu vai trabalhar essas próximas rodadas, principalmente, pensando que o Grêmio precisa voltar a pontuar, porque quando tu fica muito tempo sem pontuar no Campeonato Brasileiro, as coisas se destranquilizam, e o Grêmio parecia estar tranquilo na competição. Ainda bem que eu adverti, né? Infelizmente, adverti que a gente tinha que cuidar. Falei aqui nessa mesa, acho que quando ganhamos do Juventude, que já havia passado por situações como essa, que não dá para ficar olhando muito para cima, né? Que dá torcicolo, esquece aqui embaixo. É duro, o campeonato é duro, é muito difícil, não pode parar de pontuar rodadas seguidas, porque aí as coisas voltam para o lugar onde estava e a gente não quer estar aí. Tá? Será um jogo muito difícil em Fortaleza. Vocês viram que o Fortaleza já está jogando melhor, né? Ganhou do Flamengo recentemente, fez um jogo no segundo tempo contra o Cruzeiro que eu assisti, que dominou amplamente o Cruzeiro no Mineirão, embora tenha perdido, né? Então, já temos mais um adversário para enfrentar no lugar onde sempre foi difícil jogar. Então, temos que ter essa condição física, primeiro, de estar bem, de competir, de brigar pelo jogo. O jogo hoje foi duríssimo na disputa, vocês viram, né, até o final. Então, também vamos levar em consideração isso, né? Talvez alguns jogadores que percorrem distâncias maiores, que são de sprints, como a Muzu, como o Alisson, a gente tem que ver com a equipe. Achei que Carlos também sofreu um pouquinho hoje, numa falta de uma explosão maior, às vezes de um detalhezinho da jogada. Então, ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem quando entrarem lá dentro, é isso que nós vamos fazer. Mano, na minha visão, mais um jogo que o Grêmio começa muito bem e você disse, no detalhe, acaba tomando um gol que acaba prejudicando o andamento da partida. Dentro disso, o que seria esse detalhe? Uma falta de atenção, um relaxamento, ou até uma questão física, onde o Grêmio não consegue manter o ritmo dos primeiros minutos para o restante do jogo, que tem prejudicado para que o Grêmio mantenha essa rotação que começou o jogo hoje durante os 90? Não é questão física, é questão de maturidade de equipe. Você não pode jogar o jogo só daquele jeito, tá? Principalmente contra um adversário dessa qualidade. Então, você começa a ter o volume, está chegando lá toda hora, você nem sempre tem que tentar acabar a jogada. O adversário está bem posicionado, vamos rodar a bola mais um pouco, vamos trabalhar um pouquinho do outro lado, vamos encontrar um espaço melhor, vamos continuar com a bola, porque aí você respira. Respira para não entrar naquele estágio de jogo lá e cá, porque teve uma hora que eu olhei, os dois médios nossos estavam se recuperando do pique lá na frente ainda. Então, não pode ser assim. Isso é maturidade de equipe. Nessa hora, acalma, segura a bola, roda um pouquinho, respira de novo, recupera, para ir fazer o que tem que fazer. Equipes maduras, elas sabem se comportar bem com esses momentos do jogo. Você está jogando contra uma grande equipe, não vai ser só você que vai ter bons momentos, eles também. Na hora dos bons momentos deles é que você tem que estar bem organizado, tem que estar recuperando nessa hora para depois, nos teus bons momentos, tu estar forte para decidir. Começa a bater lá e cá, às vezes até a própria jogada ofensiva, tu ainda está ofegante, não consegue raciocinar direito, não acaba direito. Não se faz gol de qualquer jeito, né, na turma da parte de cima, né? É outro nível de adversário, exige outra postura, e é isso que a gente tem que saber fazer. Mano, boa noite. Agora, faltando um mês para o final do campeonato, né, 5 de novembro, os jogadores estão extenuados, vocês também mentalmente estão desgastados de toda a preparação das partidas, de pensar. Imagino que não seja o momento, daqui a pouco, de conseguir encontrar soluções táticas diferentes, fazer um novo time. Você já encontrou uma equipe sólida que tem dado resposta, que eventualmente esbarra nesses detalhes, nessas questões de maturidade. Te pergunto, então, se daqui a pouco a solução para dar esse salto, essa diferença que às vezes acontece da bola ficar próxima, mas não entrar, daqui a pouco é aguardar pelo retorno dos jogadores mais veteranos, que são esses reforços tão importantes como o William, Marcos Rocha, ou daqui a pouco realmente é o momento que não tem mais o que fazer nesse momento da temporada, de tentar encontrar fazer uma nova formação tática, tentar uma nova coisa, porque não é uma sequência difícil. E te pergunto também, mano, por favor, te peço a gentileza,
Uma segunda pergunta aqui, a gente teve um evento na CBF, não sei se foi ontem, eu estou perdido já nos dias, eu também não estou mais na melhor condição já. Teve aquele evento na CBF, teve uma cena que gerou até um certo constrangimento, que foram as declarações do Oswaldo e do Leão junto ao Ancelotti. Queria te perguntar, como um dos principais técnicos brasileiros, que está há tanto tempo trabalhando em clube grande, já conheceu a realidade em outros países, se essa visão daqui a pouco é algo que ressoa com vocês, como é que o senhor avalia essas manifestações que foram feitas lá no evento? Obrigado. Bom, primeiro as questões táticas, né? Semana eu estava lendo alguém fazendo uma crítica sobre as mesmas alterações que eu vinha fazendo na equipe nos jogos anteriores. Saía Denilson, entrava Cristaldo, saía Alisson, entrava Pavon, né? Hoje a gente fez alterações bem fora desse padrão. E a equipe apresentou melhoras em algumas coisas, correu risco em algumas outras, porque assim é sistema tático. Hoje terminamos o jogo com 2 atacantes enfiados, André e Carlos Vinícius, são dois homens de dentro, de força. André saiu um pouquinho mais do que devia naquela hora, devia ficar um pouquinho mais enfiado, mas às vezes a ânsia de querer ajudar. Terminamos com um atacante na lateral direita, para fazer a jogada pelo lado, mais aguda, porque tínhamos espaço para fazer aí. Tiramos um volante, colocamos um meia, terminei com o Arthur de primeira função, né? Então o time estava com outras soluções na tentativa de resolver o problema do jogo, tá? Não acredito em ficar mudando o sistema tático em todo jogo. Vamos dar uma olhadinha por aí, né? Tem bons exemplos. Você tira a tranquilidade de todo mundo, ninguém consegue render, vira uma loucura, e eu vou tirar a tranquilidade dos jogadores nessa hora, não vou fazer. As alterações serão alterações de mudança de característica, para ter um jogador um pouco mais ofensivo, mais criativo, mantendo estrutura. Porque se eu desmanchar a estrutura nessa hora, aí nós perdemos tudo e aí vamos ficar batendo cabeça. A questão do fórum. Bom, eu tenho 63 anos, sou considerado já um pouco da velha guarda. Meu falecido pai, Omar de Sá Menezes, me ensinou desde pequeno o seguinte, que sempre que convidávamos uma pessoa para ir na nossa casa, nós tínhamos que tratar com respeito. E isso vale para a minha vida, é o que norteia. Se eu convidar alguém, você pode ter certeza, pode ir tranquilo na minha casa que nós vamos te respeitar. Não vamos discutir coisas que não é de discutir. Podemos ter opiniões divergentes, mas vamos conversar sobre elas no lugar certo e não na hora errada. Porque eu penso que, por mais certo que você esteja, se discutir na hora errada e de maneira errada, você perde todo o direito. E ficou muito feio para a gente. Pelo menos esse é o sentimento que eu levo desse episódio. Ficou muito feio para todos nós, treinadores brasileiros, porque aí todos nós vamos ser colocados no mesmo saco. Então, a discussão passa a ser, não, porque são recalcados, porque são piores, e eu não dei procuração para ninguém falar em meu nome. Então, vamos deixar a declaração para as pessoas que foram responsáveis pela declaração. Não tenho porta-voz, ninguém fala no meu nome, não está autorizado em falar em meu nome. Cada um responsável pelas coisas que fala, mas acho que o episódio ficou muito feio.